Oi, gente. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a doutora Leonora. Doutora Leonora é uma parceira há vários anos. Acho que desde que eu me formei que eu mando biópsias Já para faz lá, um bom tempo, né? sim. Tanto a doutora Leonora quanto a doutora Dani são pessoas queridas, são profissionais de excelência e, sobretudo, muito humanas. E eu tenho o privilégio de hoje entrevistá-la, conversar um pouquinho sobre a relação entre patologia e medicina oral. Boa tarde, doutora Leonora. Boa tarde, Sara. É um prazer para mim, assim, me sentir honrada com o convite e importante essa divulgação para dar mais visibilidade ao trabalho do patologista, que é Isso. um profissional que fica sempre mais na retaguarda. Isso. E eu agradeço bastante É um profissional que fica a escondido, oportunidade. né? Que fica Isso. escondido, mas sua função e sua importância é de definir diagnóstico, né? Ou seja, definir Exatamente. diagnóstico, define tratamento. Uhum. Sem vocês, a gente não teria, assim, amplo acesso a um tratamento de excelência para o nosso paciente. Então, Exatamente. é importante demais divulgar a área da patologia, que por vezes é até esquecida, né? Isso mesmo. Vamos lá, doutora. Me conte com relação a qual o papel do patologista nas lesões, no diagnóstico das lesões de cabeça e pescoço. As lesões de cabeça e pescoço, elas são lesões que a gente não pode, como um assunto só, um tema só, porque Sim. é uma coisa muito ampla, né? Isso. Então, assim, tanto o odonto, né, o bucomaxilo, quem trabalha você, né, que Sim. trabalha como cirurgião de cabeça e pescoço, Sim. que lidam exatamente com as lesões de cabeça e pescoço que a gente diz, da base do crânio até a entrada torácica. Isso. Então, imagine que a gente tem N estruturas anatômicas ali, Sim. muito importantes, e a gente tem uma vasta gama de patologias. Exatamente. Então, assim, mas falando de patologias da cabeça e do pescoço, tanto lesões inflamatórias, autoimunes, Sim. infecciosas, né, as várias, né, vírus, bactérias, né, como as neoplásicas. Sim. E principalmente as malignidades. Sim. E em se falando de malignidade e não esquecendo das outras, o diagnóstico precoce. Então, na hora que você tem um profissional que tem aquele compromisso, né, de fazer o correto para o paciente, de biopsiar uma eritroplasia, uma leucoplasia, uma lesão que pode ser uma lesão pré-maligna. Sim. Então, a gente já imagina a importância de um diagnóstico correto, da gente, desde o recebimento daquela amostra, Isso. né, a análise, até o processamento de qualidade, para ter uma lâmina de qualidade, para a gente, por exemplo, lá no laboratório, lá no biópsia, nós somos 3, né? Então, lá a gente preza muito realmente pela qualidade. Então, assim, a gente tem muito cuidado com qualidade dos materiais. Sim. Assim, os 3 patologistas, nós gostamos de os 3 olharem para ver se tem alguma discordância. Porque às vezes há discussão, entendeu? Sim. Porque tudo isso, a gente sabe que cada lâmina daquela, né, é um diagnóstico que a gente pode dar de forma precoce. Sim. E se não for de forma precoce, dar todos aqueles critérios que são necessários para a condução do melhor tratamento, né? Porque a gente sabe que quanto mais a gente especifica o tipo, o subtipo, né? Isso. Aí depois vai entrando na imunohistoquímica, nos marcadores, na genética, em tudo que aquele tumor, aquela lesão marca. Sim. Tudo aquilo você vai também orientando o tratamento para ser o mais específico possível. Porque hoje em dia a medicina já está permitindo isso. Isso. E a cura. Isso. Né? Ô, doutora, hoje lá no laboratório, além da patologia mesmo, de diagnóstico anatomopatológico, o que mais vocês têm de serviço para oferecer para o estomatologista, como eu, ou para o bucomaxilo, para a área de medicina oral? Lá no laboratório, lá no biópsia, a gente tem é muito forte a parte de punção. Punção por também, agulha né? fina. Sim. A gente faz muito lá. Sim. Então, assim, a especialidade buco cada vez mais se depara com, principalmente, lesões, os linfonodos, por exemplo. Sim. Né? Linfonodos cervicais, que Sim. é uma coisa muito comum, né? Você se deparar Sim. uma lesão e muitas vezes, assim, na verdade, é uma incidência enorme, que você diagnostica
a lesão pelo linfonodo. Sim. Entendeu? Sim. Tanto, por exemplo, tanto lesões infecciosas, como a tuberculose ganglionar, Sim. como uma lesão metastática já, de um tumor que está oculto, que ninguém sabe onde está, mas sabe que tem e vamos procurar. Sim. Entendeu? Ótimo. Deixa eu ir para nossa segunda pergunta, doutora. Nossa segunda pergunta. Quais os métodos utilizados pelo patologista para a obtenção do diagnóstico? A senhora comentou já, né, um pouquinho. Nós usamos, assim, vários tipos de métodos. Sim. Dentro do estudo histopatológico, que é o, digamos que é o carro-chefe, né? A gente tem tanto após a obtenção, porque você tem aquele bloco com aquele material ali, né, que já foi processado, e aquele bloco é perene, então ele dura tem muitos anos. Isso. E aquele bloco a gente pode fazer cortes seriados, muitos cortes, e a depender até do tamanho do material. Eu estou falando as biópsias minúsculas mesmo, de 0,3, 0,2. Mesmo assim, a gente consegue fazer uma infinidade de cortes de parafina. E aí a gente parte para métodos, não só de coloração, de rotina, que a gente vai ver assim, o tipo do tecido, estudar as células, a arquitetura, como é a hematoxilineosina, que é a mãe, né? Você tem que ter aquele corante, né? Aquele corante, e dali você vê a morfologia, e dali você parte para estudos histoquímicos, que a gente fala, que são produtos químicos utilizados para marcar determinadas substâncias naquela lesão. Sim. Por exemplo, uma lesão produtora de muco, uma lesão adenomatosa, aí a gente faz um corante que vai marcar muco, que vai dar certeza para a gente que está se tratando de muco, e aí, a partir daí, a gente já parte para outra coisa. Sim. Entendeu? Sim. Como a gente tem corantes para reações químicas para várias substâncias. Sim. Como métodos imunohistoquímicos, que é cada vez mais utilizado, né? Que aí você tem as reações de antígeno com anticorpo, e aí aquele anticorpo, ele é corado, né? Ele é colocado um agente de cor, né? Que a gente chama, né? Um agente cromo, né? Sim. E ali ele vai reagir com aquela molécula, aquela substância que a gente quer marcar, para saber se marca aquilo ali, entendeu? Sim. Até, por exemplo, defeitos genéticos, alguns tumores. Sim. Entendeu? Por exemplo, vamos dar um exemplo bem comum, Ki67, que é um marcador para a gente ver o índice de proliferação. Então, ele vai ali no núcleo e marca. Então, os tumores que marcam ali, que fica marronzinho ali, aquele monte de células marronzinhas, significa que elas estão se proliferando. Entendi. Então, assim, o índice de proliferação daquele tumor é muito grande. Que bom. E, às vezes, a gente não vê isso só na hematoxilineosina. Entendeu? Que bom, eu digo assim, que tem esse tipo de diagnóstico, é bom, né? porque, assim, a medicina, né, ela Tá está evoluindo, né? E cada vez mais. E aí, você tem testes genéticos, enfim. Esses testes genéticos que a senhora fala lá, quais são esses testes genéticos? Não, a gente, no laboratório, a gente tem parcerias para fazer. Ah, sim. Porque como são casos são poucos casos que são triados, então a gente manda para parceiros, sim, entendeu? Que eles têm um movimento maior para poder dispor desses kits. Tipo um BRCA1? Que são, isso. Vocês também estão fazendo? A gente faz em parceria, não lá no laboratório. Entendi. Entendeu? Agora, voltando a falar um pouco mais de citologia, né? Sim. Do exame citológico. Sim. Por exemplo, a punção por agulha fina que a gente faz, e a gente... um método fantástico, porque é simples. Sim. Não é? A Dani, que é a minha colega, né, Daniele, ela faz com a anestesiazinha local, e o desconforto praticamente não existe, né? É só o estresse da pessoa. Isso. Tá ali, né? Então, assim, linfonodos, mama, tireoide, nódulos de tireoide, né? Sim. E você vai com aquela agulha bem fininha, muitas vezes mais fina do que uma agulha comum de tirar sangue, de colher hemograma. Sim. Então, você vai ali, tira aquela amostrinha, o paciente vai para casa, como se nada tivesse acontecido, e ali a gente esfrega numa lâmina. Sim. E aí a gente não vai ter a arquitetura do tecido como no histopatológico, né? O histopatológico, bloco de parafina. A gente vai ter as células ali espalhadas. E dali a gente vai estudar aquelas células, por isso que chama estudo citopatológico, né? Citopatológico, né? E aí, é um anátomo patológico, exato. né? E aí a gente vai
a gente chega diagnóstico de vários tumores. Tireoide está tudo muito avançado, né? Tumor maligno, carcinoma papilífero, que é muito incidente, glândula, passando por glândula salivar, Sim. muitas vezes excluindo a possibilidade de, a suspeita de uma metástase. Às vezes a gente pega tuberculose ganglionar, Sim. que no nosso meio é Comum. muito comum, né? E aí você, além de acalmar, já tria, né? Já direciona o paciente sai daquele especialista, por cirurgião de cabeça e pescoço, e já vai para um clínico que vai dar o segmento com aquele tratamento. Isso. Então, assim, eu acho fantástico. Fantástico. A punção aspirativa por agulha fina. E assim, muitos dentistas, doutora, não têm a habilidade, eu não digo nem só a habilidade, mas na rotina, durante a anamnese e o exame clínico, de fazer a palpação dos nódulos. Isso. E acha que é só do médico cabeça e pescoço. Mas a gente estuda cadeias ganglionares na faculdade. Uhum. A área de cabeça e pescoço, né, até a parte do terço cervical para baixo e do pescoço para cima, também compete a gente. Não digo para a gente operar, isso. Fazer, remover Sim. tumor maligno, não. Mas o que compete ao cirurgião dentista? No que diz respeito a alertar o paciente, né? Por exemplo, eu encontrei um gânglio aumentado. Vou deixar por isso mesmo? Se eu posso ajudar o paciente e encaminhar ele para o colega que faz a punção, não é verdade? Claro. Então, também é uma área de atuação nossa. Não digo de fazer a punção, mas eu digo pelo menos de alertar o paciente e de que tem algum processo infeccioso ali em andamento ou lógico que a gente não vai dizer que é câncer, mas a gente vai pelo menos encaminhar o paciente para o colega, né? Exatamente. Eu acho que isso aí que você falou é fundamental, porque tanto a medicina quanto a odonto, a gente sabe que está perdendo aquela questão do toque. Do toque. Né? E do olhar clínico, né? E exames complementares parece que estão vindo na frente, né? Sim. Então, assim, muitas vezes está se deixando passar muito. Telemedicina. Muito. Eu nunca imaginei que eu iria viver para ver uma telemedicina existindo. Não estou dizendo que é errado. Uhum. Eu digo que, por vezes, alguns profissionais se aproveitam disso para negligenciar o toque mais ainda. Uhum. Isso. Então, tem sua utilidade, tem. Né? Mas se ela for bem aplicada. Sim. Se ela for aplicada de forma indiscriminada, vai passar muita coisa. Isso. Né? Isso. Então, assim, os dentistas, né? Os Sim. clínicos que estão aí nos PSFs. Isso. Entendeu? Então, esse recado de tocar o paciente é fundamental. É fundamental. É fundamental, porque está se perdendo muito diagnóstico precoce. Isso. E a chance de cura, né? Exatamente. E é assim, dar o segmento, você encaminhar, vamos dizer que ainda é fácil, né? Isso. O difícil é você olhar, escutar, examinar. Isso. E suspeitar. Isso. Não é? Exatamente. Doutora, qual a importância do diagnóstico do câncer de cavidade oral no Brasil e no mundo hoje? Veja, o câncer de cavidade oral, quando a gente fala de câncer de cavidade oral, a gente está falando basicamente do carcinoma escamoso, né? Isso. Porque é o mais incidente. Exatamente. Né? Aí a gente sabe que tem os outros, né? Os adenocarcinoma, de glândula salivar, porque a gente está falando de cavidade oral, a gente imagina que tem mucosa, lábio, tem glândulas. Pele, né? Tem glândulas salivares, tem tecido linfóide, pode ser sítio de linfomas. Mas assim, a grande maioria é o carcinoma escamoso. Sim. Então, quando a gente fala da importância, a gente já começa realmente falando da incidência. Isso. Porque é enorme a incidência. No mundo, né? Exatamente. Em 2020, 10 mil casos foi diagnosticado de câncer. No Brasil. Sim. No mundo, 7 em cada 100 mil habitantes. Principalmente nos países mais subdesenvolvidos. Sim. No Brasil, está se estimando pelo INCA, né? Sim, pelo INCA. Eles estimam no triênio, né? 2023, 2025, né? Isso. 15 mil casos ano. Então, assim, é uma incidência muito alta. É uma crescente, né? Exatamente. E 2023 eles já colocam como o quinto lugar em homens. Exatamente. Né? Porque, assim, por que é mais incidente em homens? As mulheres não estão imunes, né? Elas também têm, mas assim, a grande maioria em homens, porque a gente vai para os fatores de risco, né? Isso. Tem os fatores de risco clássicos, né? Isso. Que é o uso de álcool, né? Isso.
e o fumo, né, que é o tabaco. Isso. E aí a gente vai para os outros, que é a exposição solar, Sim. né, prolongada, sem proteção, principalmente, né? O HPV, a má higiene oral, sim, né? O uso de próteses que fica irritando mal ali adaptadas, cronicamente, né? Isso. Então, assim, a gente fala na importância, a gente fala na incidência, que é muito alta. Sim. Tanto o Brasil está cada vez mais crescendo, né? Sim. E aí a gente fala também da proteção em relação a esses fatores. Sim. Que é a visita regular ao dentista, né? Não se expor a álcool e fumo juntos. Exatamente. Em excesso, principalmente, né? Isso. Doutora, uma vez eu lembro que um dos meus pacientes, ele chegou pra mim com câncer de língua, já avançado, por causa de um dente que estava furado. E ele deixou aquela ponta daquele dente machucando a língua. Que não é só ele. Quantas pessoas, primeiro, têm medo de ir no dentista, e segundo, às vezes não tem condição ou não procura. Se não tem condição de ir para um particular, tem PSF nos bairros, né? Todo bairro, toda zona rural tem. Não é? Todo lugar tem. Então não é nem mais desculpa hoje em dia. Exato. De não procurar a sua saúde. Exatamente. E esses fatores de risco, eu acho que o câncer de boca é altamente dá para prevenir. Uhum. Se a gente quiser, dá para prevenir. Lógico que tem fatores genéticos, tem fatores que a gente mesmo não desconhece ainda, de porque certos pacientes que não têm nenhum desses fatores de risco e aparecem com alguns tipos de câncer de boca. Acontece. Mas o que dá para o paciente prevenir, cabe ao paciente cuidar, né? Exatamente. Vamos lá. Com relação aos cânceres de cavidade oral, a gente tem aqui que é os tumores de lábios, de cavidade oral, os de glândula salivar e o de orofaringe. Aí o que a gente tem hoje, de certo, é que com relação ao HPV, é que a relação HPV e câncer de orofaringe está bem estabelecida. Muito estabelecida. Como está hoje a relação do HPV, do câncer por HPV, com a cavidade oral, doutora? Cada vez mais a gente... hoje em dia a gente usa muito a imunistoquímica, né? Para fazer a hibridização in situ do tecido. Sim. E detectar principalmente as cepas mais oncogênicas. Isso. Não é? Então, sabe-se que cada vez mais tem a relação do HPV Sim. com aquelas mutações daquelas proteínas E6 e E7, Sim. né? Então, já está, assim, bem estudado, bem estabelecido, como no o colo do útero, né? Que já ficou uma coisa bem... Certo, como né? que é quase que sinônimo, né? Sim. Hoje em dia, quando você diz que a lesão, você tem uma lesão intraepitelial de alto grau e HPV. Sim. Né? Isso agora está sendo como que transferido todo aquele conhecimento também para a cavidade oral. Sim. Nem toda cepa, que a gente sabe que tem mais de 200 cepas, né, de HPV, mas nem toda cepa vai causar o câncer. Sim. Né? Que é o que você falou. Existem outros fatores que associados, né, vão chegar ali e chegar a causar um câncer. Mas a gente sabe que a infecção pelo HPV, a gente sabe que ela não vai... Você se infecta com HPV e daqui a poucos meses você vai aparecer com câncer. Então, daí a gente volta para o nosso assunto da prevenção, de ser prevenível, porque você se infecta com HPV e você vai desenvolver uma lesão pré-maligna, primeiramente. Isso. Né? Isso. Então, assim, se você está nas mãos de um profissional competente e habilitado, né? E compromissado com a saúde, e ele vê, principalmente os bucos, os odontólogos, e vê aquela lesão, e ele encaminha, quer dizer, esse profissional já é compromissado. Isso. Então, aquilo ali a tendência de ele biopsiar, se for diagnosticado, ele vai ter o segmento dele e ele não vai chegar a desenvolver a lesão invasiva mesmo. Isso. Não é? Porque tem um tempo. Isso. Né? A gente roda e cai mesmo na prevenção, né? Como todas as doenças, a maioria das doenças a gente consegue prevenir. Uhum. E eu acho que é esse o recado, né, para as pessoas que estão assistindo a gente, para os colegas dentistas, estomatologistas que estão vendo a gente. Eu acho o trabalho de doutora Leonora e de doutora Dani são fantásticos. Elas são especialistas em lesão de cabeça e pescoço.
E eu nunca tive nenhum tipo de diagnóstico errado da parte de vocês, graças a Deus. Que bom. Eu já lidei com pacientes que vieram de erros de biópsia de outros profissionais. E vi, inclusive, uma dessas pacientes pagou com a própria vida. E isso marcou demais, assim, a minha carreira, minha profissão, a minha carreira profissional mesmo. E eu botei dentro de mim, da minha cabeça, que eu iria dar o meu máximo para que isso nunca acontecesse. E que bom que nesses 12 anos, graças a Deus, nunca aconteceu. Nós lá, a gente sempre comenta que, assim, o seu compromisso realmente que você é muito compromissada com os pacientes. Você fica atrás e você fornece o máximo de informações possíveis, porque é super importante pra gente. Isso. Foto é muito importante para vocês, né? Só um exemplo, né, para as pessoas que estão de fora, né, entenderem. Digamos, por exemplo, a gente tem uma lesão, um linfonodo, digamos. Sim. Um nódulo Sim. cervical que tem relação com a glândula parótida. Sim. Então, a gente vai lá, digamos que a gente funciona aquilo ali. E aí, na lâmina, o que é que a gente vai ver? A gente vai ver, é só um exemplo, tá? Sim. Que eu tô dizendo. Um exemplo bem clássico. Sim. Da necessidade da informação para o patologista. Isso. Então, você tem uma lâmina cheia de linfócitos com uns grupos de células epiteliais ali no meio. Então, o que é que a gente pode pensar? Ou, isso aí é um linfonodo, sim, né? Sim. A localização, né? Sim. Com essas células epiteliais sendo um carcinoma metastático, sim, que está ali. Ou, né? Ou pode ser um tumor de Orton, sim, né? De glândula salivar, sim, com o fundo, que é exatamente a mesma coisa. O fundo cheio de linfócito com aqueles grupos epiteliais. É a mesma coisa, mas e o diagnóstico? A gente vai diferenciar. Isso. Um é benigno e o outro é praticamente um diagnóstico, já é uma metástase, um diagnóstico de carcinoma avançado. Isso. Veja que duas coisas completamente diferentes. Isso. Então, assim, a gente precisa saber a história, a gente precisa conversar com quem está seguindo aquele paciente. Sim. A gente precisa saber do radiologista se ele está na glândula salivar ou se ele está no linfonodo, o que é que ele está vendo. Sim. A gente precisa dessa informação, senão a gente não vai conseguir fechar aquilo ali. Não. Aí como é que a gente fecha? Isso. Entendeu? Isso. Então, assim, essa relação do patologista com o médico, o odontólogo que está seguindo aquele paciente é fundamental. Sim. Esse é só um exemplo. Sim. Mas isso é rotina pra gente. Sim. Entendeu? Isso. E eu nada mais justo do que lhe agradecer pela sua presença. Foi maravilhoso, foi rápido, mas foi extremamente... eu tenho certeza que quem for assistir vai ter mais clareza nos diagnósticos. E o mais importante é instruir as pessoas, os profissionais, para realmente colocar uma odontologia de dignidade para oferecer para os nossos pacientes. Esse é o objetivo do nosso trabalho, né? Muito obrigada, doutora Eleonora. Obrigada a todos que fazem laboratório biópsia. Vocês são muito especiais para a gente, pode ter certeza. Você também para a gente. Obrigada. Obrigada também. Obrigada, minha gente. Até o próximo.